Olá, gente. Eu de novo aí, professor Nélio, dando sequência aí na resolução daquela lista de exercícios, naquela primeira lista da CED, né? Então, agora esses exercícios envolvem alguns cálculos, então vamos dar uma relembrada aí nas nossas formulazinhas e vamos resolver eles, belezinha? Então, olha só. Para esses exercícios aí, a gente vai precisar relembrar aquela formulazinha de velocidade média, né? Lembra que a gente viu a definição de velocidade, que a velocidade era a relação entre o espaço percorrido e o tempo gasto, space por time aqui. Espaço aqui que na verdade é o deslocamento do corpo, né? E esse tempo para a velocidade média, esse tempo é considerado o tempo total da viagem, não importa o que aconteceu durante esse percurso. Se o móvel parou, se ele acelerou, se desacelerou, não importa o que aconteceu, o tempo que a gente vai considerar é o tempo total da viagem, mesmo quando ele estava parado. Então, quando eu digo velocidade média, não quer dizer que o móvel viajou sempre com aquela mesma velocidade. Ele acelerou, ele diminuiu, pode ter vindo um semáforo, ele pode ter parado, ele pode ter acelerado, a velocidade dele pode ter aumentado, pode ter diminuído, pode ter chegado a zero. Então a velocidade média é o que aconteceu em média durante todo o percurso, considerando o tempo total gasto e o deslocamento total desse móvel. Daqui a gente tirava também a nossa fórmula da velocidade instantânea, né? Que era, considerando aqui essa distância, uma distância muito pequena, então que a gente ia chamar de S, e esse tempo, um tempo muito pequeno. Aqui nós teríamos a velocidade instantânea. Passando esse T que está dividindo para o lado de lá, multiplicando, nós tínhamos a nossa formulazinha aqui do sorvete. Na verdade era, considerando S menos S0, ficava ainda, né, a fórmula do super sorvete. Super sorvete. Opa, não estava aparecendo. Belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios, então. Vejam só, então, esse exercício 5. Ele diz assim, ó, a velocidade escalar média de um automóvel em determinado trecho de uma estrada foi igual a 60 km por hora. Com base apenas nessa informação, quais as afirmativas a seguir podem ser consideradas sempre corretas? Veja, sempre corretas. Então, ele diz que a velocidade média em um determinado trecho foi de 60 km por hora. Ele quer saber qual dessas alternativas podem ser consideradas sempre corretas. Então, vamos ver lá, alternativa A. O automóvel desenvolveu velocidade constante e igual a 60 km em todo o trecho? Não, né? É falsa essa alternativa. Por quê? Porque o automóvel ele pode ter parado, ele pode ter atingido uma velocidade de 150, de 200, pode ter ficado parado mais um determinado tempo, meia hora, uma hora, pode ter acelerado de novo, de modo que, em média, a sua velocidade foi de 60 km por hora. Mas não quer dizer que ele andou sempre a 60. Ele pode ter andado a mais, a menos, pode ter inclusive ter parado. Falsa então essa alternativa. Alternativa B. A velocidade do automóvel no trecho considerado nunca foi nula, ou seja, o automóvel nunca parou. Errado também, né? Acabei de falar agora, ele pode ter parado, ele pode ter acelerado, pode ter atingido velocidades mais altas, mais baixas, pode inclusive ter parado. Falsa essa alternativa. Alternativa C. A maior velocidade desenvolvida pelo automóvel foi igual a 120 km por hora. Não dá para a gente falar isso, né? O automóvel ele pode ter, em determinado momento, ele pode ter atingido 150, 160 km por hora. Então não dá para dizer que a velocidade máxima dele foi de 120. D. Se metade do trecho foi percorrido com velocidade escalar média de 40 km por hora, o restante foi percorrido com velocidade escalar média de 80 km por hora. Bom, esse item D, gente, a gente vai ter que fazer um cálculozinho aqui. Então vamos lá fazer esse cálculo. Olha só, então ele diz que metade do trajeto. Bom, vamos considerar aqui, ó, que o trajeto total foi S. A gente não sabe, mas vamos considerar que foi S. S foi o deslocamento total. Deslocamento total. Vamos falar que T foi o tempo total gasto na viagem. E V foi essa velocidade média total, que é de 60 km por hora.
velocidade média. Bom, se ele percorreu o primeiro trecho, a primeira metade, se S é o deslocamento total, a primeira metade é S sobre 2. E ele diz que ele percorreu a primeira metade, S sobre 2, com uma velocidade, vejam, eu vou usar a fórmula do sorvete aqui, ó. S é igual a V vezes T. S é a metade do trecho, S sobre 2. A velocidade, ele falou que foi no primeiro trecho, foi de 40 km por hora. Eu vou achar aqui um tempo, T1. A mesma coisa eu vou fazer para a segunda metade. Para a segunda metade, ele percorreu com uma velocidade média de 80 km por hora. Eu vou chamar de tempo T2. E aí eu vou resolver esses dois aqui, vou achar um T1 e um T2. Esse tempo total aqui, ele vai ser a soma do tempo da primeira metade mais o tempo gasto na segunda metade. T1 mais T2. Então, olha só, esse 40 que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, ele vai ficar junto com esse 2, e aí vai multiplicar esse 2, vai dar 80. Então, vai ficar S sobre 80 é igual a T1. Aqui é a mesma coisa, o 80 que está multiplicando vai passar para cá dividindo, vai ficar junto com esse 2, multiplicando esse 2, então vai ficar S, 2 vezes 80, igual a 160. Esse aqui é o meu T2. Eu sei que se eu somar T1 mais T2, eu vou ter o tempo total. Vamos passar um traço aqui. Então, se T1 mais T2 é o tempo total, e eu pegar aqui a minha distância total, é igual à velocidade média, que eu tenho que achar aqui, para ver se vai dar o 60, para ver se a alternativa é correta, é igual ao tempo total. O S aqui é o S total mesmo. A minha velocidade aqui, por enquanto, eu não sei. E o meu tempo vai ser a soma, T1 mais T2. T1 mais T2. Vou passar para cá agora. Ó, esse meu S aqui vai ser igual a V, só que o meu T1 é S sobre 80. Então, vai ficar S sobre 80. E o meu T2 é S sobre 160. Resolvendo isso daqui, antes de terminar, S é igual a V. Olha só, aqui tem que tirar um mínimo entre esses dois, mínimo entre 80 e 160. Se vocês tirarem esse mínimo aí, vocês vão ver que vai dar 160 mesmo. Daí, numa soma de fração, você tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 160 divididos por 80 vai dar 2 vezes S, 2S. Mais 160 dividido por 160 dá 1 vezes S, S. Dando sequência aqui, então, daqui, então, nós vamos ter S é igual a V, 2S mais S é 3S. 3S sobre 160. Isso tudo aqui, aqui eu posso cortar esse S com esse S, vai ficar 1 aqui, V 3 sobre 160. Essa fração eu vou passar para o lado de lá. O 160 que está dividindo vai passar multiplicando, e o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar 1 vezes 160, que vai dar 160, divididos por 3. É igual a V. Se eu pegar aqui na calculadora e dividir 160 por 3, eu vou achar 53,3333. Essa é a velocidade média, 53,3333 quilômetros por hora. Só que o enunciado do exercício me disse que a velocidade era de 60 km por hora. Então, a alternativa é falsa. Com esses dados que a alternativa me passou, eu chego numa velocidade média de 53,3333 km por hora. Belezinha? Falsa essa, então. Então, vimos aí que a alternativa D é falsa, né? Pela alternativa D, a velocidade vai dar 53,333, mas o enunciado diz que a velocidade é 60, por isso que ela é falsa. Só sobrou aí a alternativa E. Claro que essa alternativa E vai ser verdadeira, tem que ser verdadeira, né? Senão teria algum problema aí na questão. Vejam só a alternativa E. Ele diz: se a viagem demorou 2 horas,
O deslocamento do automóvel na trajetória considerada foi de 120 km por hora. Claro, né, gente? Pense se ele está andando 60 km a cada hora e a viagem demorou 2 horas, em média, né, ele está andando 60 km por hora, significa que a distância total percorrida foi realmente de 120 km por hora. 60 km por hora quer dizer 60 km em média a cada hora que ele está percorrendo. Então, 2 horas 120, alternativa verdadeira. Beleza? Vamos para 6 aí. Alternativa 6. O motorista de um automóvel deseja cumprir um trecho de 40 km com velocidade escalar média de 80 km por hora. Se nos 15 primeiros minutos, ele mantiver velocidade escalar média de 40 km por hora, qual deverá ser a velocidade escalar média no trecho restante, de modo que ele consiga atingir o seu objetivo? Então vejam só, ele quer, ele precisa desenvolver uma velocidade escalar média de 80 km por hora. Só que nos primeiros 15 minutos ele andou bem devagarinho, né? Ele andou a 40 km por hora. Depois na outra parte do trecho, ele vai ter que andar com uma velocidade bem mais alta. Então, nós vamos calcular aqui. Eu sei que a velocidade média dele foi de 80 km por hora. Quer dizer, ele pretende, né, que essa velocidade média dele seja de 80 km por hora. Então, para percorrer os 40 km, ele vai gastar meia hora. Vamos fazer esses cálculos aí. Então, vejam só, gente. Para que ele atinja uma velocidade média de 80 km por hora, como ele vai percorrer uma distância, um espaço aqui de 40 km, qual vai ser o tempo total gasto nessa viagem se ele atingir essa velocidade média de 80 km por hora? Vamos primeiro calcular aqui, primeiro esse tempo. Então vejam só, lembrando aqui que a nossa fórmula é velocidade média deslocamento por tempo. Então, ΔS por ΔT. A velocidade média que ele quer desenvolver é 80, a distância percorrida é 40 e o tempo total gasto eu não sei. Vou passar esse ΔT para cá multiplicando. ΔT vezes 80 é igual a 40. E esse 80 eu vou passar dividindo. Na verdade, só trocaram de lugar, né? Dividindo 40 por 80, eu vou chegar em 0,5 horas. Ou seja, meia hora. Então, para ele atingir uma velocidade média de 80 km por hora, ele tem que percorrer esses 40 km em meia hora, ou seja, em 30 minutos. Ou seja, 30 minutos. Beleza? Bom, só que o problema me informou que nos primeiros 15 minutos, então, nos primeiros 15 minutos, ele andou bem devagarinho. Ele andou com uma velocidade de 40 km por hora. Nessa velocidade de 40 km por hora, quantos quilômetros ele andaria em 15 minutos? Vejam, gente, 0,5 horas é meia hora. 15 minutos vai ser a metade, porque é 30 minutos, meia hora. Então vai ser a metade disso aqui. A metade de 0,5 é 0,25. Então esse tempo de 15 minutos é, na verdade, 0,25 horas, que é a metade do 0,5 aqui, é 0,25. Metade de meia hora. Então, se eu colocar aqui na minha formulazinha, vejam só, a gente vai descobrir aí qual foi o deslocamento dele. A velocidade média dele aqui, a velocidade média é igual a distância por tempo. Então, a velocidade média dele aqui foi 40, nesses primeiros 15 minutos. A distância eu não sei quanto tempo ele percorreu nessa meia hora, né, nesses 15 minutos, aliás. O tempo 0,25, que são os 15 minutos. Vou passar esse 0,25 ali multiplicando.
vai ficar 40 vezes 0,25 é igual a ΔS. ΔS vai ser igual, se eu multiplicar aqui o meu 40 vezes 0,25, eu vou encontrar 10. Significa que ele andou 10 quilômetros. Nesses 15 minutos, a 40 km por hora, ele andou 10 quilômetros. Como ele teria que percorrer um total de 40 quilômetros, ele andou 10 quilômetros, sobrou quanto ainda para ele andar? Sobrou, vamos colocar aqui 1, nesse aqui, V1, 1 e 1, aqui porque é no primeiro trecho. Sobrou um segundo trecho de 30 quilômetros. Por que sobrou 30 quilômetros para ele percorrer? Porque a distância total que ele tinha que percorrer era 40. Ele percorreu 10, andando devagar. Agora aqui ele vai ter que pisar no acelerador, ele vai ter que andar rápido aqui, para poder fazer essa média de 80. Ele quer ter uma média de 80. Então, novamente, ó, Vm é igual a ΔS sobre ΔT, que é a fórmula. Vm eu não sei, né? Vai ter que ser a velocidade média no segundo trecho. A distância aqui é distância 2. Tempo 2. Aqui eu sei que... como que eu descubro o tempo 2? Bom, o tempo total gasto na viagem tem que ser 30 minutos. Ele gastou 15 minutos no primeiro trecho, sobrou quanto tempo para ele gastar no segundo trecho? 15 minutos também. Então aqui, ó, o nosso tempo... Mexidinha aqui. O nosso tempo 2 também é 15 minutos. 15 minutos que é 0,25 horas. 0,25 horas. Beleza? Então, arrumando aqui, o que a gente vai ter? A velocidade média eu não sei. E essa distância aqui eu sei que é 30. O tempo é o tempo que sobrou. Ele andou 15 primeiro. Sobrou mais 15, né? Mais 0,25. Então vai ser 0,25 aqui. E agora eu tenho que dividir 30 por 0,25. Se eu pegar aqui a minha supercalculadora, 30 divididos por 0,25, eu vou achar 120. Vejo que ele teve que pisar na tábua aqui, ó, 120 km por hora no segundo trecho. Então essa aqui é a nossa resposta. Ele teve que percorrer o segundo trecho em 120 km por hora. Belezinha? Essa resposta dá 120 km por hora. Bom, vamos lá, o vídeo está ficando um pouco longo, né? Vamos para 7. Uma pessoa que pratica constantemente exercícios físicos consegue completar uma corrida de 10 km em 1 hora. Supondo que a pessoa cumpriu os primeiros 5 km com a velocidade escalar média de 15 km por hora, quanto tempo demorou para a pessoa cumprir os 5 km restantes? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Então vejam só, gente, esse exercício 7. A pessoa ela corre os 10 quilômetros em 1 hora. Só que nos primeiros 5 quilômetros ela correu bastante, bem rápido. Ela correu com uma média de 15 km por hora. Então, aí depois nos outros 5, provavelmente ela vai estar mais cansada, ela vai correr um pouco mais lento. Mas, se ela correu os primeiros 5 km com velocidade de 15 km por hora, vamos calcular quanto tempo ela gastou para percorrer esses 5 km com velocidade de 15 km por hora. Vamos lá, então a fórmula é a mesma. A velocidade média é igual a distância dividido por tempo. A velocidade média que ela percorreu isso ali foi 15. Então, vai ter que ser 15 aqui no lugar do VM. O ΔS, ela percorreu os 5 primeiros quilômetros com essa velocidade. Eu vou achar um tempo aqui. Esse ΔT que está multiplicando vai passar para, que está dividindo vai passar para cá multiplicando. ΔT vezes 15 é igual a 5. E esse 15 que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. E aí, dividindo 5 por 15, se a gente fizer aqui, a gente vai ver que 5 dividido por 15 vai dar 0,3333. Mas vamos fazer aqui, ó, 5 divididos por 15, 0,3333. Então vai dar 1/3, na verdade, né? Esse nosso tempo aqui foi de
1/3 de hora. 1/3 de hora ou 0,33333 horas. Esse 1/3 de horas a gente pode colocar ele em minutos. Se eu pegar e multiplicar isso daqui, ó, por 60 minutos, que tem 1 hora, eu vou achar 20 minutos. Então, qual foi o tempo que ele gastou nos primeiros 5 quilômetros? Ele gastou um tempo, T1 aqui, né? Deixa T1. Ele gastou um tempo de 20 minutos. Ora, se ele gasta 1 hora para percorrer o trecho total, quanto tempo sobrou para ele percorrer a outra segunda metade? Ó, vejam, ele gastou 20 minutos para percorrer os 5 quilômetros. Ele vai gastar 1 hora no trecho total. Quanto tempo sobrou para ele percorrer a segunda parte? 20 minutos para 1 hora, falta 40 minutos, né? Então, o tempo 2 vai ser um tempo de 40 minutos. Por quê? Porque ele vai correr mais devagar. Belezinha? Feito esse 7 aí, então, né? Vamos ver o exercício 8 aqui. Olha só, uma viagem de 120 km é realizada com velocidade escalar média de 80 km por hora na primeira metade do percurso e 100 km por hora na metade final. É correto afirmar que a duração da viagem seria a mesma se ela fosse realizada com velocidade constante de 90 km por hora? Por quê? Vamos resolver isso então. Então vejam só, esse exercício diz que ele vai percorrer 120 km. A primeira metade ele vai percorrer com uma velocidade escalar média, com uma velocidade média de 80 km. E a outra segunda metade um pouco mais rápido, com 100 km por hora. A princípio, a gente até poderia pensar, é só somar 100 mais 80 e dividir por 2 que vai dar 90. Mas não é bem assim. Vamos ver aqui nos cálculos como que vai ficar. Vejam só então, esse exercício 8 aqui. A distância total que ele vai percorrer na viagem é de 120 quilômetros. A primeira metade, que eu vou chamar de delta S1, que vai ser equivalente a 60 quilômetros, ele vai percorrer com uma velocidade escalar média de 80 quilômetros por hora. Aqui a gente vai achar o nosso tempo 1. Já na segunda metade, que também vai ser de 60 quilômetros, ele vai andar mais rápido. A velocidade escalar média dele vai ser de 100 km por hora. E nós vamos achar um tempo 2. Vamos calcular esses dois tempos. Então, a gente soma os dois tempos e vê aqui qual vai ser a velocidade média. Então, vejam só. Se a gente pegar aqui, ó, nossa formulazinha, velocidade média é distância, space por time. Velocidade média aqui no primeiro trecho, na primeira metade ele falou que é 80. A primeira metade, como eu sei que a distância total é 120, a primeira metade é 60. E o nosso delta T1 nós vamos achar. Aqui eu vou passar esse delta T1 para lá multiplicando. Vai ficar delta T1 vezes 80 é igual a 60. E o 80 eu vou passar ele dividindo. O 80 vai passar dividindo. 60 por 80. Vamos ver aqui quanto que dá. Se eu pegar aqui 60 por 80, 60 divididos por 80, 0,75. Então, vai gastar menos de 1 hora, né? 0,75 horas. Já para a segunda metade, mesma coisa. Vm é igual a delta S sobre delta T. Segunda metade, ele vai andar mais rápido, ele vai andar a 100 km por hora. Só que a distância é a segunda metade. O total é 120, a metade é 60. Nós vamos ter aqui o nosso delta T2. Mesma coisa, vou passar o delta T para lá multiplicando. E aí, vou passar o 100 dividindo. (60 por 100) vai dar 0,6, né? Mas vamos fazer aqui. 60
divididos por... Opa! 60 divididos por 100, 0,6. Então, ele gastou aqui um tempo 2 de 0,6 horas. Bom, o tempo total da viagem vai ser a soma desse ΔT1 e desse ΔT2. Então, se a gente passar uma terceira linha aqui, o nosso ΔT vai ser o tempo gasto na primeira metade mais o tempo gasto na segunda metade. Tempo gasto na primeira metade mais o tempo gasto na segunda metade. Eu achei esses dois tempos aqui. O tempo gasto na primeira metade foi de 0,75. Tempo gasto na segunda, 0,6. Então vai ficar 0,75 mais 0,6. Se eu somar esses dois aqui, 0,6 mais 0,75, 1,35. Então, o tempo total é de 1,35 horas. Bom, se o tempo total é de 1,35 horas e a distância total que ele percorreu foi de 120 km, eu vou achar a velocidade média em todo o trajeto. Porque aqui ele me deu a velocidade média no primeiro e a velocidade média no segundo. Eu vou achar agora a velocidade média em todo o trajeto. Novamente, Vm é igual a ΔS sobre ΔT. O meu Vm agora eu quero achar e o meu ΔS agora vai ser a distância total, que é 120 km. E o meu tempo é o tempo total, que eu somei dos dois cálculos que eu achei, 1,35. E aí vou achar o meu Vm. Então, olha só. 120 divididos por 1,35, quanto que vai dar? 88,8888. 88,89, né? Quilômetros por hora. Então, essa alternativa é falsa. Não é a alternativa falsa. A velocidade constante não é 90, é 88,89 km por hora. Ele pergunta o porquê, então está explicado. A gente fez o cálculo, esse cálculo aqui justifica aí o porquê de não ser 90. Então vejam só, gente, quando a gente fala em velocidade média, a gente é tentado aí a querer somar, na verdade, as duas velocidades, né? A gente acaba pensando, é só somar a velocidade do primeiro trecho, que é 80, mais a velocidade do segundo trecho, que é 100, e dividir por 2. Se eu somasse 80 mais 100 e dividisse por 2, ia dar 90. Eu ia achar aí que a resposta estaria correta, mas não está correta porque pelos nossos cálculos é 88,89. Beleza, gente? Um abraço, valeu!